Fala galera, vamos dar continuidade aí aos vídeos sobre álgebra linear. Neste vídeo vou apresentar algumas operações com vetores escritos na base canônica. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Considere os vetores U, V e P, sendo dado aqui ó, U menos I mais 2J menos 3K, o V é 2I menos J mais 4K e o vetor P é 3J menos 6K. Vamos começar por aqui, ó. Adição ou subtração desses vetores. Eu poderia ter, por exemplo, o vetor U somado com o vetor V. Bom, para fazer a soma vetorial na base canônica, eu vou fazer assim, ó. O I vai somar com o I. O I, né, relativo ao vetor U, vai somar com o I que está relativo ao vetor V. Então, obedecendo regras de sinais ali, eu vou reescrever assim, ó, menos I mais 2I. Depois, o J com J. Então, o 2J menos J. Depois, menos 3K somado com 4K. Veja que eu peguei aqui o versor de cada um dos vetores, obedecendo a ordem aqui, U mais V, apesar da soma de vetores ser comutativa. Então, aqui eu tenho I mais 2J menos J da J e menos 3K mais 4K é igual a K. Portanto, este é o vetor soma U mais V. Vou pegar um outro exemplo. Eu poderia ter o vetor V menos o vetor P. Essa subtração ela pode ser vista como uma soma do oposto do vetor P. Poderia observar dessa forma. Talvez fique mais simples o entendimento aí por causa do sinal negativo aqui. Então a gente vai fazer assim, ó, o vetor V ele tem o I aqui como representado 2I, né? Então ele vai fazer assim, ó, 2I somado com o oposto do P, só que em P não tem, a coordenada I é 0, né? Então aqui eu vou escrever menos 0I, mas só para entender. Depois o J, eu tenho menos J, que subtrai, porque aqui eu vou fazer uma regra de sinais, 3J. Depois o 4K, que vai somar com 6K. Regra de sinais de novo, é menos, menos. Veja que eu estou pegando o oposto do vetor P. Aqui, ó, só para representar, o oposto do vetor P é menos 3J mais 6K. Foi o que eu usei aqui para fazer essa subtração. Então, isso fica 2i menos 4j mais 10k. Esse é o resultado da subtração do vetor v menos p. Vamos ver esse tipo de operação, produto por um escalar. Vamos supor que a gente tem um k, aqui o k não é vetor, o k é um escalar, valendo 3, por exemplo. Então, quanto ficaria o vetor kv? Isso seria o número 3 multiplicando o vetor v, que é o 2i menos j mais 4k. O que a gente faz aqui simplesmente é uma operação de distributiva. Vamos multiplicar o 3 por todos os números aqui, ó. Então, esse vetor kv ficaria como 6i menos 3j mais 12k. Para esses vetores, eu também poderia calcular a norma de cada um deles, né? Então, vou fazer só de um exemplo aqui, ó. Norma do P. Norma, lembrando que é a raiz quadrada de todas as componentes aqui ao quadrado. A componente I é zero, então 0 ao quadrado. Mais o J é representado pelo 3, então 3 ao quadrado. Mais o K é menos 6 ao quadrado. Então, isso ficaria
raiz quadrada de 9 mais 36. Isso é a norma do vetor P. Então, a norma de P ficaria igual a... Aqui, basta simplesmente fazer a soma. Então, a gente vai ter aqui 45. Então, raiz quadrada de 45. Tá ok, pessoal? Então, essas foram as operações, algumas operações básicas, né? Em vetores representados na base canônica. Até os próximos vídeos. Até lá!